dúvidas, um capítulo onde vemos mais uma vez a maestria de Tabata e Yuki Sensei, Haru Clover. Seja muito bem-vindo, meus queridos Clover Jeans, a mais um vídeo onde bora enaltecer o que eu achei, como foi o que eu gostei sobre o capítulo mais recente de Black Clover, o capítulo de número 303. Tem como, galera, foi um capítulo que é excelente, eu já quero deixar bem claro de início, é excelente. Muitos vão falar, Haru, mas a ordem de acontecimentos foi muito rápida. Mas, cara, senhorita, a gente já tá acostumado com isso faz eras. A forma com que o Tabata faz com que seja simples, mas direto ao ponto, ao modo que não deixa a desejar, porque ele desenvolve tudo desde o início, onde ele já havia preparado o terreno faz eras. Não tem como, eu acredito que a gente já conhecia o poder da Megícula, a gente já sabia a forma como havia lutado várias vezes com a Noelle, seja sendo apenas o demônio que estava dentro da Vânica, não tinha sentido ficar prolongando uma batalha. Eu acho que seria desnecessário prolongar uma batalha que a gente já saberia o resultado. O Tabata tá certo, ele tá fazendo o que praticamente todo grande autor de obra shounen deveria fazer ou deveria ter feito. Sim, tô mandando em direta para vários mangakas, para várias obras famosas do gênero shounen, porque nenhuma chega na forma como Black Clover é de preparar o terreno já com grande antecedência, a forma que na grande batalha final já é direto no ponto. Eu acho que ficou ótimo, ficou muito satisfatório e merece elogio. Foi uma batalha rápida, o Nozero chegou para mostrar todo o seu poder, todos os anos que ele levou refinando a sua técnica final, que era em específico para acertar na Megícula. A gente viu os frutos de toda essa vida que o Nozero levou se autoflagelando, se autopunindo, se automartirizando. E é interessante porque praticamente ele mostra toda a sua técnica, todo o talento, dedicação de usuário da magia de Mercúrio que tem a flexibilidade do atributo água, ao modo como ele cumpriu o que a Axter falou. Eles iriam superar ele um dia. E acontece que nisso tudo, a gente vê que ele mostra todo o seu poder, ele destrói a Megícula. Acontece que o coração da Megícula ainda sobrevive, porque a gente sabe as adversidades e a gente sabe os únicos que podem destruir realmente um demônio. E assim a Noelle chega no Sea Stage, concluindo a batalha, mostrando a vitória, a vingança da família Shirva. Então não tem como, é interessante, porque a gente viu o desenvolvimento, a gente viu o background do Nozero, conforme o autor foi direto no ponto principal. Ele mostrou uma técnica absurda, é uma técnica que não tinha como sobreviver. Seria irreal a Megícula conseguir, digamos, se levantar contra aquilo, ainda mais porque ela não estava na forma perfeita, completa dela. Então é interessante, porque foi uma técnica animal para acabar com a demônia mesmo, onde a Noelle só finaliza e conclui de uma forma satisfatória, onde a gente cria expectativa para o próximo capítulo. Sem dúvidas, um excelente e perfeito capítulo que deveria ser abordado para concluir uma grande batalha neste arco que já está indo ao seu clímax. Não tem como, Lucifer se foi, embora eu acho que ainda pode voltar. A Megícula se foi definitivamente, essa realmente foi destruída. E ainda temos o Zenon como Morris, que está, digamos, tentando abrir todos os portais. Então, você percebe que é muita pouca coisa que pode acontecer. Eu acredito que a história já está chegando no final do arco. E não tem como, gente. Continuando agora em foco nesse capítulo, eu gostei de tudo. Eu acho que foi interessante e relevante dar o pico de desenvolvimento do Nozero, o motivo do porquê ele não era próximo da Noelle e mais, digamos, a destratava, tinha uma forma fria de agir com ela, por conta de que ele sabia, digamos que, a gravidade da questão. Ele ficou praticamente um ano, enquanto a Axter ainda estava viva, tentando encontrar um meio de salvá-la. Ele estudou muito, ele treinou para ficar mais forte, a gente vê a sua fisionomia, o semblante exausto, as olheiras, ao modo que a Axter diz: está tudo bem, vocês vão ficar mais fortes que eu. Não se canse, isso vai trazer problemas para a sua saúde. Foi um diálogo, gente, que não tem como, é muito dramático, é muito emocionante. Praticamente ela tá falando que está tudo bem, ela se morta, que um dia ele vai conseguir ainda trazer em modos a sua vingança, ele ainda vai conseguir, digamos, ficar forte como ele estava incansavelmente nesse um ano. É muito bonito o diálogo, a forma como a Axter diz a realidade fria e cruel, que está tudo bem ela se sacrificar, porque ela sabe que quem ela protegeu vai ficar forte para proteger a todos.
Não tem como. Ela falou isso pro primogênito, pra quem mais se culpava, porque o Nozero sabia a adversidade, não tinha forma com que ele poderia lutar contra a Vanya, que ele ainda era um jovem, uma criança. Acontece que a Noelle estava do lado dele. Então, sério, ainda o peso, o fardo de carregar por conta da situação dele estar amarrado à maldição, se ele falasse algo iria acontecer a ele. Então, sério, ele decidiu seguir um caminho solo porque ele sabia que não poderia trazer ninguém, senão ele iria perder mais alguém que ele amava. Por isso ele reconhece que os seus irmãos estavam ficando fortes, mas não queriam ser ao ponto de conseguir vencer a amiguícola, a Vanica. A Noelle era um caso perdido, porque ela não conseguia controlar a mana, então ele decidiu cortar a relação para que ela nunca estivesse ao seu lado, para que ela não sofresse algo. E nisso tudo é interessante, porque você vê que conforme a obra vai avançando, o amadurecimento e as mudanças vão ocorrendo. E quando o Nozero manda a Noelle ir até a Dorothy, já mostra que ele havia mudado. Ele reconhece que agora há alguém que pode estar ao lado dele e que pode ajudar nessa vingança. Então é interessante isso, gente, porque quando o Nozero manda a Noelle ir a Dorothy, é o pico que ele reconhece que a Noelle está preparada para lutar. É interessante porque isso só é mostrado agora com a fala, com todo o flashback, background desse personagem. Então, ter visto o final ali, mostrando que todo esse tempo ele agradece a todos, porque agora ele finalmente vai mostrar a sua técnica que ele tanto refinou para acertar essa inimiga, a que foi a motivação para que ele se vingasse. É interessante, porque quando ele acaba com a amiguícola, ele ainda reconhece e diz: nós precisamos ficar mais fortes juntos. Interessante porque assim a Noelle conclui a batalha despedaçando a amiguícola. E é interessante porque nesse momento em que a amiguícola diz que talvez seja por isso que ela tem um fascínio pelas emoções humanas, porque isso é um dos motivos porque os humanos ficam mais fortes, as emoções, os laços, acontece que ela se despedaça. E nisso, um fragmento, uma alma, ou ao menos algo que estava preso, finalmente é liberto. E nesse momento, um resquício da alma da Axer, que estava atrelado devido à magia de Mercúrio, chega para Noelle como para Nozero. Isso, ela abraça suas crianças e diz: vocês ficaram mais fortes, concluindo o capítulo de uma forma emocionante, onde nós choramos com a família Shirva, com o Shirva Kyorai. E finalmente chegamos na conclusão do capítulo de número 303. Com isso, a gente já vai para a grande pergunta curiosa. Haru Senpai, o que será que podemos esperar para o próximo capítulo da Black Clover? Eu diria que o próximo capítulo, eu tenho 3 possíveis deduções rápidas. Primeiro ponto que deve ser abordado: com o fim da amiguícola, praticamente haverá uma perda, digamos que, em suma, para o exército de Spade. Com isso, a gente vai ver talvez a perda de 50% do exército de Spade. E com isso, vai ser o fim da Dark Triad, porque vocês já sabem há tempos que eu considero a amiguícola o trunfo da Dark Triad. E com isso, já estão sem Dante, já estão sem Vanica, que praticamente está inconsciente, sem a amiguícola, que era o grande trunfo. Então só tem o possível Zenon, mas antes disso acontecer, a gente deve ver possivelmente a despedida de Gadia, porque eu duvido muito que ele vá sobreviver, até porque não vemos Nero e não vemos Mimosa ali. Então possivelmente realmente o Gadia vai ser morto nesse arco. Eu acredito ainda que vai ter mais 2 ou 3 mortes, mas acontece que ele vai ser a grande morte possivelmente do arco e talvez a única. Eu ainda acredito que vai ter mais uma, mas pode ser que não ocorra e com isso aprecie, chore pelo Gadia, porque pode ser a única morte de Spade. E é interessante porque com o Gadia morrendo, a gente vai ver a Aranopetica recobrando a consciência e talvez role um beijinho, quem sabe eu agradeceria se tivesse um beijinho a la Scanner com Merlin, e eu gostaria que o Gadia pegasse a rainha pela cintura e beijasse ela e assim se despedaçasse. Eu gostaria que isso acontecesse. Seria bacana porque a Aranopetica ia chorar, ia se culpar, o Gadia ia falar muito para ela, e é interessante porque ele iria falar talvez que a batalha ainda não acabou, e iria dar os seus últimos cumprimentos a todos que estavam ali presentes, talvez como Rank e Asta, que são quem mais estavam próximos assim de serem seus pupilos. Então eu acho, galera, que isso deveria acontecer. Provavelmente o próximo capítulo, com o fim da amiguícola, a gente vai ver, digamos que, esse pós-batalha desse arco. A gente vai ver o Gadia dando seu bye-bye e assim a Aranopetica recobrando a consciência, e daí a gente vai ver a questão de quem a Undine vai ser realmente o grande espírito, quem vai continuar como portadora, a Noelle ou a Aranopetica. Até porque a gente não sabe se a Aranopetica daí não vai desmaiar de volta com a perda do Gadia, né? Então tem esse ponto e aspecto. Mas é o primeiro ponto. E o segundo ponto, Haru, o que pode acontecer? Segundo ponto, gente, olha, tem o Morris. Eu acho que pode ir pro Morris. Eu acho que o Tabata não é alguém que enrola,
Então pode ser que ele já mostre o Morris, ele mostre o Nahato chegando e talvez alguns demônios que nos sejam surpreendentes, que a gente nunca esperava que iriam surgir. Então eu acho que o próximo capítulo ainda também pode ter o segmento do Morris. E o terceiro ponto, que eu acho que a gente não deve esperar, mas possivelmente pode acontecer no final do capítulo ser mostrado antes do Morris. Eu acho que a ordem vai ser o Morris antes, mas se não for, vai ser Yuno e Rangrus versus Zenon. É interessante, gente, porque se for daí, eles devem concluir essa parte e talvez após acabar com o Zenon, eles devem focar no Morris, deve ter alguma adversidade pro Nahato e aí os touros negros chegam para salvar o Yami. Então pode ser que aconteça isso. Lembrando, eu tô falando de uma maneira bem geral, bem rápida, a ordem de acontecimentos do que a gente pode esperar pro próximo capítulo, mas eu quero que vocês se recordem, vai ter muitas surpresas, até porque os demônios não vão ficar, digamos, tão fáceis de serem derrotados. Eu acredito que vai ter um plot twist que eles vão se libertar e vão causar o caos na superfície dos humanos. Eu ainda acho que isso vai acontecer. Mas até lá, a gente tem que esperar ainda mais o próximo capítulo. Então a única coisa que eu posso dizer agora é muito obrigado por ter visto esse vídeo até agora. A gente se vê no próximo vídeo de Black Clover Mata na